Pode. Então, boa noite, pessoal. Vamos aqui resolver mais algumas questões de história do Ceará que podem cair na prova de vocês. Vamos lá. Questão 64. Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. Vamos lá? Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. Vamos lá. Frentes colonizadoras surgiram com a instalação da pecuária. Lembrando que a pecuária foi a primeira atividade econômica que teve aqui no Ceará, né? Na capitania, através dos sertões de dentro e sertões de fora. Sertões de dentro e sertões de fora. Com levas oriundas, respectivamente, da Bahia e de Pernambuco. Perfeito, pessoal. Então, na época, houve a introdução da pecuária no interior do Ceará, tá certo? Que foi a nossa primeira atividade econômica e a principal. Depois veio algodão, charque também. Então, teve atividades, como a gente conhece, que é conhecido como sertões de dentro e sertões de fora, onde a gente tinha um grande movimento que vinha com aquela passagem que vinha da Bahia e de Pernambuco. Tá certo? Então, sertão de dentro, quem vinha ali da Bahia, o sertão de fora, ali para Pernambuco. Está correto esse item. Vilas como Icó, Aracati, Sobral e outras surgiram do encontro de rotas do gado tangerino, que era levado até as feiras e fregueses. Perfeito. Então, a cidade das vilas de Icó, Aracati e Sobral, elas surgiram, tá, justamente desse comércio que era realizado, essa rota do gado tangerino, né, que era levada até as feiras e fregueses. Tudo bem? Letra C. As principais vilas da capitania da época charquiana eram o que? Aracati, Crato, Icó e Sobral. Perfeito, ó, que pode ser questão de prova. Quais as principais vilas na época charquiana? Aracati, Crato, Icó e Sobral. Tá certo? Lembrando, Icó, Sobral e Aracati, elas surgiram desse encontro das rotas do gado tangerino, que era levado até as feiras e fregueses. Tá? A que mais ganhou destaque foi Aracati, né, devido ao comércio de couro e carne de charque. Então, grifa essa parte aí. Entre os anos de 1750 a 1800, Aracati viveu seu apogeu. Então, Aracati teve um grande comércio de couro e carne de charque. Mas, com a grande seca, como sempre, na região entre os anos 1790 e 1793, os rebanhos bovinos morreram e a produção de charque transferiu-se para o Rio Grande do Sul, que então assumiu a posição de abastecedor principal das outras regiões. Questão perfeita. É isso daí, pessoal. Então, o Aracati foi um grande destaque na questão do comércio do couro e da carne de charque. Devido às grandes secas, foi transferido para o Rio Grande do Sul. Bom, ou seja, os rebanhos bovinos, as vacas aí, morreram e a produção do charque ficou impossível. Tá certo? Letra D. No final do século XVIII, especialmente com a Guerra da Independência Norte-Americana, o algodão, olha lá o algodão, ó, foi tomando relevante papel na pauta de exportação do Ceará. Com o declínio do charque, né, cuja distribuição era centrada na Aracati, Fortaleza se tornou a principal cidade cearense, ou seja, a vila do Aracati praticamente era a principal vila que a gente tinha. Depois do Aracati, veio a vila de Fortaleza, né, que é aquela vila que foi criada em torno do forte Nossa Senhora de Assunção, que é o antigo Forte Chonebor. Então, o que aconteceu? Com o declínio do Charque, que era a principal cidade, era o Aracati, que era a vila principal, acabou, deixaram para lá e agora é Fortaleza. Então, Fortaleza se tornou a principal cidade cearense, né, por seu destino de produtos agrícolas, que eram cultivados nas serras que se elevam nas vizinhanças dos municípios. Então, tem várias serras nas vizinhanças. Então, essas serras produziam produtos agrícolas e eram destinados à vila de Fortaleza. Então, tá correto, tá, pessoal? Lembrando, o do Ceará foi o grande produtor de algodão, principalmente na época da Guerra da Independência Norte-Americana, onde o Ceará exportou. Teve uma época que praticamente a principal economia era o algodão do Ceará. Bom? Letra E. No começo do século XIX, o Ceará conheceu diversos movimentos rebeldes, como a República do Crato, em 1813.
E também influências da Revolução Pernambucana em 1817, além de movimentos de cunho republicano liberal, liderados pela família cratense dos Alencars. Tais movimentos foram apoiados pelo governador provincial do Ceará, Inácio de Sampaio. Errado, pessoal. Erradíssimo, tá bom? Tá errado esse item aqui. Ó, na época, surgiu alguns movimentos, pessoal, pela família Alencar, que elas queriam a independência, né? A família Alencar ela foi uma grande apoiadora tanto da Revolução Republicana de 1817, quanto também da Confederação do Equador. Só que o governador da província do Ceará, na época, o Inácio Sampaio, ele não aprovava esses movimentos, que eram liderados pela família cratense, tá certo? Então, esses movimentos eles não foram apoiados pelo governador da época do Ceará, né, da província do Ceará, que era o Inácio de Sampaio. Isso, na verdade, eles foram combatidos, conforme nosso amigo Douglas Andrade colocou aí, combatidos esses movimentos de revolução republicanos liberais, tá certo? Na época, no século XIX. Então, gabarita essa questão, letra E, de escola. Questão 65, vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. Vamos lá? Sobre a história do Ceará. Vamos lá, né? O que vocês marcariam na questão 65? Em 1825, o Ceará tomou parte na Confederação do Equador, certo? Com o liberal Tristão Gonçalves, aplicando um golpe e tornando-se chefe do governo. A confederação foi frustrada pelas forças imperiais e Tristão morreu durante os combates. Perfeito, pessoal. É como eu falei para vocês. O Ceará tentou participar da Confederação do Equador. O Tristão de Gonçalves até se tornou chefe do governo, porém, essa confederação ela foi praticamente frustrada pelas forças imperiais. Né? E o Tristão morreu durante os combates contra as forças legalistas do Império, na época do Império, né? Então, a Confederação do Equador ela aconteceu na época do Império, ok? Em meados de 1860, devido à Guerra de Secessão norte-americana, houve um surto de crescimento da produção de cana-de-açúcar? Não. Na época da Guerra de Secessão norte-americana, houve um surto de produção de algodão, pessoal. Tá? De algodão, né? Da cana-de-açúcar. Teve nem cana-de-açúcar para cá, tá? Então, o auge, houve um surto de quê, professor? Houve um surto da produção de algodão. Tá? Aqui é o nosso gabarito. Letra C. A produção da borracha explodiu na Amazônia e muitos cearenses vítimas da seca migraram para esta região. Perfeito. Foi uma das políticas que foram feitas para tentar combater a questão da seca e as pessoas não morrerem. Na época estava uma grande produção da borracha, na época da Amazônia, então muitos cearenses eles viajaram para a Amazônia para trabalhar na produção da borracha. Eram chamados soldados da borracha, tá bom? Letra D. Em virtude da seca, houve um aceleramento nas obras do açude do Cedro, em Quixadá, a primeira represa pública do Brasil. Olha que informação importante, pessoal. Qual foi a primeira represa pública do Brasil? A primeira represa pública foi o açude do Cedro. Então, na época, o governo, pessoal, central, ele não dava tanto assim enfoque à questão do Nordeste. Então, por isso que tinha muitas essas revoltas. Mas, para dar uma amenizada, foi que o governo fez? Construção de açudes. Então, o açude do Cedro é um dos açudes mais antigos que existem aí, desde a construção do Império. Então, tá certo esse item aí, tá? Anos antes da proclamação da República, notabilizou-se a campanha abolicionista no Ceará, que logrou abolir a escravidão no estado em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, fazendo o estado ser o primeiro do Brasil a conseguir tal feito. Perfeito, pessoal. O estado do Ceará foi o primeiro estado do Ceará que aboliu a escravidão. Por quê? Aqui não era propício para escravo,
não tinha um clima legal, os latifundiários, donos de terra, às vezes quando vinha a seca, morria tudo, não tinha como dar de comer para os escravos, tá certo? Então, na época, tá certo? O Ceará ele não teve essa grande notarização de escravidão aqui, não. Teve movimentos, como por exemplo, o movimento lá liderado pelo o Chico da Matilde, né, que é o nosso amigo Dragão do Mar. Ele não queria mais transportar os presos, os escravos lá do navio para a costa do Ceará, né, através das jangadas, que é os jangadeiros. Então, isso é um grande símbolo também do nosso Ceará, a questão da jangada, justamente por causa disso. Então, o Ceará, ele teve baixa escravidão aqui. Por isso que um dos motivos foi um dos primeiros estados a conseguir tal feito. Tá bom? Questão 66, vamos lá. O movimento contou com a participação de várias sociedades libertárias, inclusive a maçonaria. Mas o maior destaque foi de Francisco José do Nascimento, jangadeiro, que impulsionou o abolicionismo ao comandar seus companheiros em 1881, numa total recusa a transportar os escravos para dentro ou fora da província. Eu acabei de falar isso aqui. E aí, quem é esse cara? Que não queria transportar nas jangadas, né? Nas jangadas, os escravos, os seus paquetes, né? Os seus paquetes. Aí, as jangadazinhas aí, ó. É, o negócio é complicado. Até a jangadazinha, pessoal. Então é isso aí. É o nosso amigo Dragão do Mar, certo? Dragão do Mar, o grande jangadeiro. Chico da Matilde. Era o Chico da Matilde, né? Que foi um dos grandes pessoas que tomaram a coragem, né? E liderou esse movimento aí dos jangadeiros, tá? Para justamente ajudar, dizer que não vai mais transportar escravo porque queria a abolição da escravidão. Beleza? Ok. O Padre Mororó tem a ver lá com Quixeramobim, pessoal, na época da Confederação do Equador, tá certo? O Padre Mororó foi até morto, né? Tem relação com a Confederação do Equador. Ele foi um dos grandes líderes do movimento aí também da Confederação do Equador, tá certo? Padre Mororó. Questão 67, vamos lá. A primeira cidade brasileira a abolir a escravatura foi Acarape, atual Redenção. Olha que informação importante, ó. Primeira cidade brasileira a abolir a escravatura. É Acarape, atual cidade Redenção. Em 1º de janeiro de 1883. Devido a isso, o Ceará recebeu a alcunha de. Olha aí, pessoal. Pode ser questão da prova de vocês. Em virtude do Ceará abolir a escravatura, né? Lógico, a primeira cidade foi no Acarape, que é a atual cidade de Redenção. O Ceará recebeu a alcunha, o nome de Terra da Luz, pessoal. O Ceará é conhecido como Terra da Luz. Tudo bem? É isso aí. Então a escravidão não foi dominante no nosso estado. Questão 68, vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. No início da Primeira República, começou a ganhar destaque a atividade dos cangaceiros, que, agindo em grupos organizados e promovendo saques em cidades e propriedades rurais, desestabilizaram o interior do Nordeste por décadas e era apoiado pelas forças do governo de Getúlio Vargas. Errado. Pessoal, o Getúlio combatia, o Getúlio ele combatia o messianismo. Aí você pode lembrar de quem? De Canudos. Você pode lembrar do Caldeirão, que eram movimentos messiânicos, tá? E o Getúlio também combatia a questão dos cangaceiros, né?
tá bom? O Getúlio Vargas, inclusive, mandou uma tropa para matar Lampião lá em Angico, né? Isso, Caldeirão, o Beato Zé Lourenço, tá? Tá errado esse item, né? Porque o Getúlio Vargas não apoiava os cangaceiros, pessoal. Não apoiava os cangaceiros, não. Ele combatia o cangaceiro e mercenismo. A forte religiosidade popular e a grande miséria estimulavam a profusão de líderes messiânicos e formas de fanatismo religioso. O cearense Antônio Conselheiro de Quixeramobim, olha lá, o Antônio Conselheiro lá de Canudos era de Quixeramobim, chegou a formar na Bahia o Arraial de Canudos, cuja forte atração populacional e ideológica, contrária aos interesses da elite fundiária, deflagrou a Guerra de Canudos. Perfeito. Então, o que é que acontece? Ó? Tanto o Canudos quanto o Caldeirão foram movimentos messiânicos. O que é que são movimentos messiânicos? Eu tenho aqui pessoas, né, onde elas são religiosas e as pessoas pobres, elas seguem aquelas pessoas, né, pelo Messias, né, por Deus, acreditar em Deus e tal, o milagre, né, a questão do milagre. Então, é criado comunidades. E o que foi que aconteceu? Os latifundiários, donos de terra, não estavam gostando dessa ideia, entendeu? Por quê? Porque poderia gerar movimentos aí, como é que eu posso dizer? E se rebelar contra o governo, né? Então, os latifundiários não estavam gostando dessa questão, desse movimento messiânico, e teve a Guerra de Canudos, onde o governo dizimou também ali Canudos, e aqui no Ceará, né, uma fazenda que foi doada pelo padre Cícero, na época, tá certo? Ao Beato José Lourenço, que levou seu pessoal para lá, e a gente sabe que o governo mandou destruir aquela comunidade, né, onde a Força Aérea lá foi lá e destruiu. Morreu mais de 400 pessoas ali no Caldeirão, tá certo? É isso daí. É porque eles não pagavam imposto, ou seja, estavam gerando conflito de interesse na elite fundiária. Ou seja, o pessoal não tinha ninguém para trabalhar, o pessoal estava tudo lá, tudo aonde? Nos movimentos messiânicos, lá no Caldeirão. E os latifundiários doido por gente para trabalhar, e o pessoal não queria sair de lá, porque lá tinham que comer, eles produziam. Então, estava faltando mão de obra. Assim como nosso amigo Douglas aí falou. Perfeito. Letra C. Na Praça do Ferreira, a dura repressão policial, há uma passeata de centenas de crianças em favor de Rabelo, que causou a morte de algumas delas e feriu outras. Ah, desencadeou uma revolta de 3 dias da população fortalezense, forçando o governador Acioli a renunciar a seu mandato. Pessoal, muito importante. É a famosa passeata das crianças. Passeata das crianças, tá? Essa passeata das crianças, pessoal, ela foi um movimento que praticamente derrubou, foi crucial na derrubada do governo Acioli, certo? Então, o Rabelo, tá certo? É, é, praticamente que ó, quase que organizou, porque essa passeata, né, ela foi a favor do Rabelo, tá certo? Essa passeata das crianças, ela gerou praticamente a derrubada do governo Acioli, por quê? Porque o governo Acioli reprimiu duramente essa passeata e acabou matando algumas crianças, né? Então, isso revoltou a população, então o pessoal tiraram o Acioli do poder, tá certo? Esse evento ele foi conhecido como a sedição de Fortaleza. Não é a sedição de Juazeiro, não. Juazeiro é outro. Juazeiro foi, na verdade, a sedição que derrubou o governo do Rabelo, porque também se revoltou. Esse evento da passeata das crianças foi para derrubar o governo Acioli, que é a sedição de Fortaleza, tá? Aí o Franco Rabelo passou a governar o Ceará, depois que tiraram o Acioli, e depois teve a sedição de Juazeiro, ou seja, o Franco Rabelo foi derrubado pelo próprio povo de Juazeiro de novo, né?
Vamos lá, pessoal. Letra D. Em 1914, aconteceu a sedição de Juazeiro. Bom, ó, não confunda a sedição de Fortaleza, que foi para derrubar o governo Ascioli, com a questão da sedição de Juazeiro. A sedição de Juazeiro foi para derrubar o governo do Franco Rabelo, né? Padre Cícero estava envolvido nisso? Estava envolvido sim, tá certo? Porque o Padre Cícero tinha conquistado o posto de prefeito de Juazeiro do Norte, né, e vice-governador. O Rabelo começou uma perseguição ao Padre Cícero, né? Com isso, o pessoal se revoltou. O Padre Cícero tinha uma grande influência, liderado pelo Floro Bartolomeu. Os sertanejos fiéis ao Padre Cícero se reuniram e foram lá e tiraram, né, o governo do Franco Rabelo à força, tá certo? Então, o Padre Cícero teve uma grande importância nisso. Depois da derrubada do Franco Rabelo, aí voltou a questão daquele governo das elites, né? Governo das elites. O Padre Cícero ele tinha uma grande proximidade com esse tipo de governo, os governos das elites. Tranquilo? Então, depois que da derrubada do Rabelo, aí voltou aquele governo das elites, governo dos coronéis, né? Dos grandes latifundiários donos de terra do Ceará. Então, gabarito da questão 68, letra A, que ele quer incorreta. Questão 69, vamos lá. Penúltima questão. Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. Nos anos de 1930, surgiu no Crato o movimento messiânico do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, liderado pelo beato José Lourenço, igualitária e agrária. A comunidade do Caldeirão perseguia a autossuficiência, passando a ser vista pelo governo e pelos fazendeiros poderosos da região como uma má influência. Perfeito, a gente até falou disso. Em 1937, o Caldeirão foi invadido e alvo de bombardeio aéreo, resultando no massacre de centenas de pessoas. Então, o governo foi lá e eliminou o Caldeirão, aquela comunidade, tá certo? Porque estava entrando em conflitos com os interesses do governo e dos fazendeiros, ok? Vamos lá, tá correto. Após a Revolução de 1930, o Ceará passou a ser governado por interventores do governo federal. Ascenderam duas organizações políticas que dominaram o cenário estadual: a Legião Cearense do Trabalho, com alegada influência fascista, né? E a Liga Eleitoral Católica, fortemente religiosa, representante da elite tradicional e de grande apelo popular. Pessoal, então o que é que acontece? Na década de 30, o Ceará passou a ser governado por interventores do governo federal, né? Foram criadas duas organizações políticas que dominaram o cenário estadual, na época do Getúlio, né? Então, a Legião Cearense do Trabalho, que é a LCT, né, onde ela tinha influências fascistas, tá? Influências fascistas, e meio que se juntou à Liga Eleitoral Católica. A Liga Eleitoral Católica era uma liga fortemente religiosa, era aquela religiosidade muito forte, onde tinha uma hierarquia da igreja, tá certo? Inclusive a igreja, ela não apoiava praticamente esses movimentos messiânicos, tá certo? Porque a igreja era muito religiosa, ela era muito o quê? Hierárquica, né? Era conservadora, mas tinha um grande apelo popular. Então tá certo essa questão aqui, tá? Na época, sim, foi criada a Legião Cearense do Trabalho e a Liga Eleitoral Católica. Lembrando, Legião Cearense do Trabalho tem influência fascista. C. A instalação de uma base norte-americana em Fortaleza trouxe ideais democráticos e fascistas que passaram a ser defendidos em várias manifestações. Errado, pessoal. O Brasil, ele mandou, tá, gente nossa, o exército, para lutar contra os nazistas. O Brasil se aliou aos Estados Unidos, tá? O Brasil, ele se aliou aos Estados Unidos, tá bom? Então, o que que acontece? Os Estados Unidos construíram uma base aérea em Fortaleza, né, que é lá onde fica o PC, que é Post Control de Comando, Post Control, né, de comando.
para quem não sabe, é lá no bairro do Bici, e criaram essa base aérea norte-americana para dar um apoio na Segunda Guerra Mundial. Então, essa instalação da base norte-americana, ela não trouxe ideais democráticos e fascistas, tá? Na verdade, ela trouxe ideais democráticos, fascistas não, tá certo? Fascistas não. Como é que ia ser fascista se os Estados Unidos lutava contra os nazistas e o Brasil era aliado dos Estados Unidos? Então, tá errado esse item. Letra D. Entre as décadas de 50 e 60, a população cearense passou de 5 para 4,5% do total da população brasileira. Vixe, Maria, por quê? Será que houve migração? Pois tem início uma nova onda migratória para vários estados e regiões. Perfeito, pessoal. Na década de 50, houve uma grande migração da população cearense atrás de melhoras. Migraram para outros estados. Migraram lá para Brasília para construir Brasília na época. Então, realmente está correto. Houve uma grande onda migratória, onde reduziu a população cearense de 5,1% para 4,5% do total da população brasileira. Tá certo? Gabarito tá 69, letra C de casa. Douglas, o Vargas ele tinha um governo fascista sim. Só que no final das contas ele teve por políticas, né, foi obrigado a se aliar aos Estados Unidos, né? O Vargas ele tinha um governo meio que fascista, muito bem, como você colocou. Mas ele ajudava os Estados Unidos a combater a Alemanha, que também era fascista. Então era meio que uma hipocrisia, né? O Getúlio Vargas mandar os brasileiros derrotarem o fascista, porque o Getúlio tinha meio que políticas fascistas, né? Tá bom? O Plínio Salgado, né? Ele tinha esses ideais fascistas, tá bom? Isso, o êxodo rural, tá bom? Então, gabarito da 69, letra C, pessoal, que ele quer incorreta. Vamos aqui na questão, letra E aqui. Em 1963, Virgílio Távora foi eleito governador do Ceará, exercendo o mandato até 1966. Quem foram os três coronéis? Virgílio, Adalto Bezerra e César Caos. É o VAC, né? É o VAC. Virgílio, Adalto e César Calles. Então foi o triunvirato, foi o triunvirato dos coronéis, né? Foi o triunvirato dos coronéis. Então, o Virgílio foi eleito governador do Ceará. O Virgílio apoiava a ditadura, né? No caso, em 1964, ele era muito amigo dos presidentes militares da época. Então, a gente não teve grandes problemas, né? E no governo do Virgílio, pessoal, teve uma questão importante. O governo dele foi marcado pela criação do Planmeg 1, né? O Planmeg 2 também teve. Plano de metas do governo. Na época do Virgílio teve muita evolução, né, da industrialização, né, a questão da usina de Paulo Afonso, ele trouxe a questão da transmissão da energia da usina de Paulo Afonso para a capital de Fortaleza, tá certo? Então o Virgílio ele procurou, tá, a modernização da estrutura do Estado, né, com ampliação do Porto de Mucuripe também e a transmissão de energia de Paulo Afonso para a capital. Então isso aí foi no governo de Virgílio Távora. Ó, é Virgílio, Adalto Bezerra e César Caos, tá bom? Então, Virgílio Távora, o Adalto Bezerra e o César Calles. Foram os três, o triunvirato de coronéis. Então, esse item está correto, tá, pessoal? Então, o plano de metas do governo foi na época do Virgílio, onde o Virgílio procurou modernizar a estrutura do Estado com ampliação do Porto de Mucuripe e a questão muito importante que ele ligou a chave lá da transmissão da energia elétrica de Paulo Afonso para a capital, Fortaleza. Tá bom? Questão 70 e última questão de história. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre a história do Ceará. Em 1983, Gonzaga Mota. Pessoal, olha o que acontece aqui, ó.
O Gonzaga Mota, ele veio depois dos coronéis. Ele praticamente foi colocado pelos coronéis. Só que depois de um tempo, o Gonzaga Mota rompeu com os coronéis e foi apoiar o grupo dos empresários. Aí da onde veio, e um desses empresários era o Tasso Gereissati, né? Ó, em 1983, Gonzaga Mota foi eleito pelo voto popular, rompendo com os coronéis para criar seu próprio grupo político. Seu rompimento rendeu-lhe ataques do regime militar com a suspensão de verbas federais. Perfeito. Por causa do rompimento com os militares, né, do governo, teve o rompimento da suspensão das verbas federais. Letra B. Virgílio Távora retorna ao governo em 1979. Então, Virgílio ele teve 2 mandatos, tá? Sendo o último eleito indiretamente. E resgata seu primeiro governo com a criação do Planmeg 2, que é o plano de metas, né? Seu governo foi marcado pela ausência quase que total de oposição. Muito importante isso aqui, pessoal. Ó. O governo do Virgílio ele foi marcado pela ausência de oposição na Assembleia. Tá certo? Então, ele não tinha oposição, ele tinha a maioria dos deputados com ele, então ele aprovava qualquer coisa que ele quisesse. Né? E outra coisa, na época do governo dele, tinha muitos cabides de emprego. Né? Os cabides de emprego. Então, ele nomeou quase 16 mil pessoas para cargos públicos, né? E várias greves. Teve muita greve também no governo Virgílio. Tá bom? Letra C. A nova república coincide no Ceará com a eleição de Maria Luísa Fontelli para o cargo de prefeita de Fortaleza. Perfeito, ela foi a primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza em 1985. Foi a primeira prefeita de uma capital eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Tá bom? E a primeira mulher a ser eleita após o regime militar foi Maria Luísa Fontelli, prefeita de Fortaleza. Tá bom? Vamos lá, letra D. Rompido com os antigos aliados, Mota que é o Mota, é o Gonzaga Mota, né? Junta-se com os partidos de esquerda e o PMDB apoia a candidatura oposicionista liderada pelo jovem empresário Tasso Gereissati. Olha aí, ó. O Gonzaga Mota rompeu com os coronéis, que eram os aliados dele, e se juntou com os partidos de esquerda. Quem? Apoiado que apoiava a candidatura, né? Liderada pelo jovem empresário Tasso Gereissati. Vamos lá. Que conseguiu se eleger com a promessa de modernizar a administração. Então, o governo do Tasso foi o governo das mudanças, né? Então, ele ele prometeu acabar com os cabides de emprego, né? Ele prometeu mudar totalmente o tipo de governo dos coronéis da época. Ele prometeu acabar com isso aqui e investir mais na indústria, nas empresas, né? Então, o Tasso, ele também queria combater o clientelismo, ou seja, na época dos coronéis tinha muito aquela coisa do clientelismo, ou seja, eu te ajudo aqui com alguma coisa, mas tu também tem que me dar alguma coisa em troca, né? Então, virava cliente, né? Então, esse clientelismo era muito forte nos governos anteriores. Então, o governo do Tasso, que ele conseguiu se reeleger, tentou acabar com essa cabide de empregos, ele não apoiava o governo dos coronéis, ele queria mudar o estado do Ceará, tá certo? E a letra E, os governos das mudanças, que é o governo do Tasso, né, não priorizaram o aumento das receitas, visando investimentos públicos e privados em infraestrutura e no setor industrial. É errado, pessoal. O governo das mudanças, que é o governo do Tasso, ele priorizou sim a questão do aumento das receitas. O objetivo do Tasso era investimento público, investimento privado, né, no setor industrial, de serviço. Agora, tivemos um pequeno problema no governo dele. Ele não ligou muito para o setor agropecuário, não. Então, o setor agropecuário ele permaneceu um pouco meio que esquecido. Né? Então, politicamente, houve um aumento do poder dos coronéis, né, com ampliação do poder do grande empresariado. Olha aí, ó. Será que isso aqui também foi no governo Tasso? Aliás, pelo contrário aqui, deixa eu apagar um negócio aqui, pessoal.
Ó, politicamente, houve um relativo aumento do poder dos coronéis. Ora, como é que aumentou o poder dos coronéis se o Tasso era contra os coronéis? Houve foi um grande aumento do poder dos empresariados. Os empresários ficaram mais ricos, né? Tiveram poder, que eles apoiavam a federação lá das indústrias, e o Tasso estava no meio também. Então, favoreceu esses empresários. Então, tá errado esse item aqui. Tá certo? Então, o gabarito tá 70, letra E. Show de bola, pessoal? Então, a gente finalizou essas questões aqui de História do Ceará. E quem tá gravando pode finalizar aí, tá bom? Quem tá gravando pode finalizar essa aula de História do Ceará. Ok? Quem está gravando pode finalizar a aula de História do Ceará. Pode finalizar a aula de História do Ceará, ok? Ok, show de bola. Ó, da questão 1 à questão número 36, eu vou guardar essas questões para a gente resolver na próxima aula de atualidades, tá certo? Para não ficar tão longa. Então, da questão 1 a 36, que esse TD tem 70 questões. Então, da 1 até a questão 36, eu vou gravar na próxima aula de História do Ceará, para a gente terminar essa aula, tá certo? Então, foram dois vídeos hoje. Então, alguém falou assim, continua, é? É para não ficar tão puxada, né, Felipe? Beleza? Não, essa de História do Ceará não, tá, Ricardo? Eu já coloquei uma aula de História do Ceará lá. Essas aqui eu não vou mais colocar, não, tá certo? Até porque tá em reta final, não vou mais publicar nada, não. As aulas de reta final não publico, é só para vocês, tá? E YouTube é só aquelas outras lá. Então, assim, é... show de bola. Quem está gravando aí, por favor? Quem está gravando? A gravação, Franciele, por favor. Franciele, por favor. Quem está gravando a aula? Eu vou comentar, pessoal. Eu vou comentar um pouquinho aqui, mas eu preciso encerrar a aula aqui, tá certo? Rapaz, cadê o pessoal da gravação? Rapaz, eu te dizer, viu? Sumiu mesmo. Eu vou falar aqui para vocês uma questão muito importante, então não saiam, tá? Só tô esperando aqui a pessoa encerrar a gravação, porque eu, sinceramente, eu não sei onde é que ela foi, não. Ou dormiu. Abandono de posto, isso aí, viu? Abandono de posto.